Vamos ver agora a parte de controle de fluxo aqui no Rust. Continuar nessa mesma... Faço o mesmo projeto aqui, acho que não tem porquê. Queria um outro só para isso. Vou só limpar isso aqui. Deixar bem, né? Tirar essa outra função. E o primeiro controle de fluxo que ele fala aqui no livro é o if. Então, estou partindo do pressuposto, que para mim, na verdade que eu estou falando, que isso daqui é um ponto já sabido, né? Todo nível de programação tem if else e tal, para controlar o fluxo. Vamos ver só as particularidades do Rust para tratar isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma função, eu tenho let o number 3, né? E aí eu tenho o if. Como que declara o if aqui? Diferente de um JavaScript, por exemplo, né? Então eu tenho aqui vai ser a comparação que ele vai fazer. Então, se for menor do que 5, ou seja, se o número, que no caso é 3, for menor do que 5, então ele vai imprimir entrei aqui. Se não, significa o else. Ele vai imprimir número muito grande, né? Então, isso é o if básico e tal, tudo, né? Acredito que seja novidade. Vamos dar um cargo run. Entrei aqui, por quê? Porque o número a gente falou que era 3. Se a gente for lá no código, vou botar aqui o 6, vai dar um número muito grande, né? Tem maior que 5, então ele vai cair no else. Esse é o if else. Aí, pensando aqui na questão da comparação que ele tem, né? Então, vamos ver aqui, né? Essa comparação ela sempre tem que ser uma expressão booleana ou um valor booleano. Então, se eu só colocar o número, por que isso é importante? Você pega JavaScript, por exemplo, eu posso fazer, se o número existe, ele já imprime. No caso do Rust, ele não permite esse tipo de manipulação. Por quê? Porque lá no JavaScript ele vê se é um bit, né? A comparação é, se não tem nenhum bit naquela variável, significa que é um false. Por causa da tipagem dinâmica, enfim. Aqui no Rust, por ser uma tipagem forte, se eu tentar fazer essa comparação, ele vai dar ruim, ele não vai aceitar esse valor aqui. Quer ver? Vamos lá. Eu vou salvar, ele vai falar, olha, eu estava esperando um booleano, você me mandou, olha, esperei um booleano, você me mandou um inteiro, foi encontrado inteiro. E aí ele não compila. Ah, mas como é que eu posso resolver isso? Então eu tenho que transformar aquilo ali numa expressão booleana. Se eu quero dizer que, se tiver número você imprime, né? Então eu tenho que fazer diferente de 0. Aí ele vai estar imprimindo, né? Vamos ver. Aí vai imprimir. Por quê? Porque o número é diferente de 0, true, é positivo, é verdadeiro. Então eu posso entrar naquele bloco de código, tá? Do if. Tem como gerir múltiplos if else, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, if, né? Aí você teria um else, if, aí outra coisa, aí entra nesse bloco de código, aí o último é um else, não caiu nada, é um edge case, entra nesse else. Então é praticamente assim que a gente, por exemplo, aqui poderia ser, né?
if number é igual a 6. Então print 6. If number igual a, if else, né? Então não vai cair aqui, vai cair nesse segundo, vai ser igual a 5. Então print ln 5. Se não, ele vai printar print ln. Vamos colocar aqui qualquer coisa, né? Então, se eu pego aqui um cargo run, deu 6. Beleza. Aí se eu pego aqui, mudo, modifico para 5, ele vai cair agora nesse bloco de código. Salvei. Deu 5. Ah, não é nem 6, nem 5, nem... Ah, ele não é nada daquilo ali. O que ele vai fazer? Vou colocar aqui um 4. Aí, ó, qualquer coisa. Ele caiu no último else. E aí você tem também um jeito de você já usar uma expressão e declarar ela numa variável. Acho que é semelhante ao ternário, né? É que não é só um ternário, porque você pode ter um encadeamento que for ali. Então, por exemplo, né? Se eu pego aqui, tem uma variável condition e ela é true. E aí eu tenho se isso aqui é true. Ah, mas se não for, vai ser isso. Né? E fecha o... Então aqui, dentro mesmo da declaração da variável, eu vou estar dando um valor para ela de acordo com o if aqui, esse controle de fluxo. E aí a gente pode imprimir até, para te dar vendo, né? Aí 5. Aí se eu vou lá e faço que isso não é falso, a condição é falsa, deu 6, né? Então no segundo bloco de código. Se tem um ponto importante, tá? Se o tipo aqui for diferente, então por exemplo, se eu vir de 6 colocar uma string 6, olha só, ele vai dar ruim. Por quê? Porque o tipo do retorno dessas expressões, como está sendo atribuído a uma variável, eles têm que ser do mesmo tipo. O compilador vai verificar isso, tá? Aí vai dar ruim. Como a primeira condição era inteiro, então aqui também tinha que ser inteiro. Depois igual a primeira. Todas têm que ser inteiro. Não pode ter uma string no meio. Agora vamos falar sobre loops, né? Ainda sobre controle de fluxo. Então o loop a gente já viu. O loop primeiro a gente viu lá, primeiro ou segundo, né? Então, um joguinho de adivinhação. Então se você pegar, fazer um loop aqui, esse print, aí tem, vou mudar aqui, né? Ele é um while true, né, em outras linguagens, então ele vai fazer isso aqui indefinidamente até o processo morrer. Um loop infinito. Ctrl C, que mata o processo,
do Linux e vamos para a próxima. Aí você tem, a gente pode retornar valores desse loop, né? Isso é interessante. E você pode quebrar também esse loop em algum momento. Você pode dar um break, né? Então, por exemplo, vou pegar o código daqui. Você vai ter aqui, né? Ele inicializa uma função counter com valor 0, é uma variável mutável, né? Aí ele vai atribuir ó, o valor do loop, aqui, do loop a esse resultado, que é uma outra variável. Então ele coloca aqui, ó, se, né, o counter for igual a 10, ou seja, esse valor aqui for igual a 10, aí ele entra no break e multiplica o valor do counter por 2. O counter está lá em cima, tá vendo? Então ele vai alterando os valores dessa variável que está aqui em cima. E aí ele imprime esse resultado aqui, né? Isso aqui era do código anterior. Beleza? Salvar. Aí, ó, deu 20. Fica esperado, né? Quando chegava no 10, multiplica por 2, 20. E temos o while. Então, o while, em vez de trabalhar com break, você coloca uma condição para esse while parar. Então, por exemplo, né? Vou pegar aqui o exemplo que ele mesmo deu aqui do livro, né? Então, ele declarou uma variável let, fez o while, e essa é a condição do while, semelhante à condição do if, só que ele vai trabalhar, vai rodar esse loop até que essa condição ela seja satisfeita. Né? É horrível a indentação. 3, 2, 1, tá. O que ele fez aqui, né? Ele iniciou em 3, enquanto o while ele for diferente de 0, ele vai imprimir. Então ele pegou e imprimiu o número 3. Aí ele subtraiu do número que é uma variável mutável. Aí foi 2, 1, 0. Chegou no 0, number igual a 0. Então já não satisfaz essa condição. Aí ele printou a saída dele. É isso que aconteceu. Você fica 3, 2, 1, saiu. Você pode fazer o loop também dentro de uma collection, né, que é o caso de uma array. Você consegue fazer isso também. E aí é bem semelhante ao anterior, mas você tem um array que é uma estrutura fixa, né? E ela só achei um pouco trabalhoso, mas você tem, por exemplo, a declaração de deixa array de 5 elementos. Aí você inicializa o index fora dele, né? No JavaScript tem for, né? Tem aquelas 3 argumentos lá, né? Let, isso para chamar de tanto faz, geralmente é id, índice igual a inicializa o índice, mostra a condição de saída e a condição de incrementação. Geralmente é assim, é assim a semântica do JavaScript, do for. Né? Tem outras maneiras do protótipo de array, enfim. Mas essa é a maneira mais simples. E aqui seria pelo while mesmo, então você teria que estar incrementando aqui, vamos dizer assim, manualmente o index, né? E acessando esse valor pelo index também, né? E assim ele funciona. Ele também tem uma outra maneira só, mais parecida com aquela de prototipação que eu falei, que é tipo um método interno acho que aí no caso aqui seria da API do Rust, né? Da API padrão, né? Vamos dizer assim, do Rust, para você acessar cada elemento. Então, você, inclusive chama de for, só.
Então eu tenho for elemento, que é como ele vai chamar, e ele faz essa iteração do array. Aqui, esse 56, acho que veio na cópia aqui, seria a página, mas tem como fazer aqui, não tem problema. Posso até pegar aqui. Então o valor ele pega o elemento de cada valor, né, na iteração. Então aqui teria que imprimir também 10, 20, 30, 40, 50. Imprimiu. E aí você pode meio que criar o array e já fazer também essa iteração, né? Então, o que ele faz no próximo exemplo aqui. Então você vê que esse vai ser o nome da variável dentro do contexto do for, que é o number. Podia ser qualquer outro nome. Lá no outro chamou de elemento, por exemplo. Aí ele criou um array e reverteu ele, né? E aí então deve estar imprimindo ali um 4, 3, 2, 1, né? Essa deve ser a impressão desse código. 3, 2, 1. Não entendi agora não, deixa eu ver de novo. Tá, então é isso mesmo. Ele reverteu e foi imprimindo cada elemento, depois deu lift off aqui, tá? É o mesmo um código mais limpo aqui do anterior. Bom, então é isso. Falamos sobre controle de fluxo. Falamos aí sobre o if, else, while, loop. Ok? Para a próxima agora.